TVC, a TV do Correio da Manhã. Bem, hoje é dia de Mulheres de Fé e você sabe que o tema é fé. Eu recebo hoje a Lina Klaver e vamos falar sobre fé, mas antes pedir a produção para rodar a nossa vinhetinha. Boa tarde, Lina, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Graças a Deus. Então, Lina, você já conhece o quadro, muita gente já conhece, as pessoas já pegaram um carinho especial, porque aqui a gente fala de fé, a gente não fala de religião, fala de fé, fala do amor de Jesus por nós. E cada pessoa que vem aqui traz seu testemunho, uma palavra para edificar. Então, se você está fraquinho, vai melhorar na fé. Se já está forte, vai só edificar e assim vai, porque esse tema é refrigério para nossas almas, né, Lina? É verdade. Fé é tudo, né? A fé não é o alimento, a fé é o tempero, né? Que Deus nos dá para a gente prosseguir. E não é fácil, não. Mas a gente tem conseguido, né? Buscar o Senhor, tem conseguido superar as nossas dificuldades, né? Através da fé. E a fé, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer ter fé, quer aumentar a sua fé, tem que ler a Bíblia, tem que guardar os versículos, tem que praticar, né? Porque aí a sua fé vai crescendo, né? Você é uma mulher de fé que eu conheço, sei que tem histórias lindíssimas. A Lina tem uma história mais bonita do que a outra em relação à fé, mas aí eu vou te deixar à vontade para você escolher qual o testemunho, ou se o senhor colocou uma palavra no coração, porque assim, eu conheço algumas histórias lindas suas, que você é uma mulher que realmente tem muita fé e a fé tem feito maravilhas na tua vida. Não vou dizer que eu tenho muita fé, né? Eu procuro, assim, buscar em Deus, né? A solução para as minhas necessidades do dia a dia, né? Tem dias que a gente está com mais fé, tem dias que a gente está com menos fé, tem dia que a gente acredita muito, tem dia que a gente acredita menos, mas o que a gente não pode perder é o foco, que é Jesus Cristo de Nazaré, né? Então, assim, às vezes o vento vem e sopra forte, né? Mas se você estiver olhando fixo para o Senhor, você vai conseguir ultrapassar todos os obstáculos, todas as dificuldades. Eu caminho com o Senhor, para quem não me conhece, lá se vão uns 24 para 25 anos, né? E quando eu conheci Jesus, eu nasci num berço católico, mas naquela época eu não tinha intimidade com Jesus, né? Eu via Jesus como Jesus morto. E aí, no processo da minha juventude, adolescência e tudo, eu busquei Deus em muitos lugares, né? Passei por vários lugares que eu achava que eu fosse encontrar Deus, né? Passei por religiões orientais, passei por espiritismo de mesa, passei por vários processos buscando a Deus, só que eu não o encontrei. Mas glórias a Deus, quando eu cheguei lá no buracão negro, né, lá no fundo do poço, ele me encontrou. Aleluia. Né? Então, assim, aí eu comecei a ouvir falar que Jesus, ele era aquele que ele continuava vivo e que ele fazia milagres. E aí aquilo começou a aquecer meu coração e eu comecei a me interessar. Comecei a ler a Bíblia, mas não entendia nada, gente. Eu lia aqui para lá, para cá, não entendia absolutamente nada. Mas eu gostava. E os salmos, assim, eu estava muito para baixo naquela época. Eu cheguei com Jesus, né? A Jesus pela dor, não foi por amor, foi pela dor, que o Senhor me alcançou. E aí eu comecei a me encher dos salmos, que são poesias, né? São palavras motivadoras, eu gostava muito. E aquilo eu passei a anotar. Quando me interessava, quando falava no meu coração, eu anotava, colocava na minha carteira. Então eu sempre tinha de onde sacar uma palavra bonita, né? Vamos dizer assim.
mas não estava ainda assim, não tinha sido ainda sido impactada realmente por Jesus. Até o dia que eu li o Salmo 37, versículo 7. Vale lembrar que nessa minha caminhada, eu gostava muito, mas muito mesmo, de Nova Era, sabe, dessas revelações. Eu gostava demais, né? Então, assim, eu tinha uma abertura, esse portal estava aberto na minha vida, né? E aí, no dia, eu lendo o Salmo 37, quando eu cheguei no versículo 5, que diz assim, olha, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu falei, Jesus, eu paro aqui. Se for verdade que tu de fato existe, que tu de fato olha para mim, entende a minha vida e vai transformar, porque quando eu olhava para a minha vida que estava num caos terrível, eu não via saída. Então eu falei, se realmente tu existe, a partir de hoje, eu abro mão de todas as minhas crenças, abro mão de tudo, de horóscopo, dessas coisas assim, né? Eu abro mão de tudo, eu fecho essa porta e começo a caminhar contigo. Aleluia. E não foi que ele se revelou, gente? E aí começou minha caminhada com ele. Glória a Deus. Entendeu? Eu fechei essa porta definitivamente da minha vida, né? Não quero saber de adivinhação, nada, nova era, previsão do futuro, nada. E eu compreendi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Eu compreendi que ele é a luz do mundo. Eu compreendi que ele é o pão da vida. E aí Glória começou a minha intimidade com ele, né? A minha fé terminou, não. Eu acho que quando eu fiz isso, que eu entreguei de verdade a minha vida para o Senhor, a minha vida começou a ser transformada. E eu sempre digo assim, a minha vida é o antes e o depois de Jesus. Quem me conhece sabe do que eu estou falando, né? A respeito das transformações que ocorreram, Sim. né? Das feridas que ele curou, enfim, de todo o processo, né? Que é um processo. Agora, bem. A fé, tem pessoas que acham assim, que a fé é uma caixinha, né? Recebi a fé, é só isso. Não, queridos. A fé você tem que continuar. Todos os dias o Senhor nos dá porções novas. E todos os dias a gente se abastece. E todos os dias a gente vai prosseguindo e a fé vai aumentando. Tem dia que ela está mais fraquinha. Mas aí você busca a palavra de Deus, saca lá um versículo que vai te fazer acordar, que vai te motivar a caminhar e você vai. Então, assim, é um processo, né? Naquela época, eu tinha uma amiga que já está na glória com o pai. Ela dizia para mim assim, menina, lê isso aqui. Aí ela corria, a nossa caminhada começou junto, ela corria com o versículo. Olha esse versículo aqui, olha só, é para você. Tipo, Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, socorro presente no dia da angústia. E eu vivi o dia de angústia, né? Aí eu falava, será? Deus é o meu refúgio, minha fortaleza. Mas eu comecei a acreditar. Aí eu anotava, eu botava na minha carteira, de volta e meia, eu trabalhava nessa época no Rio, eu li aquilo 500 vezes até chegar ao Rio. Aleluia. E aquilo foi entrando no meu coração, né? Aí quando você chega lá no versículo 11, diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí eu comecei a experimentar isso. Senhor, a tua palavra diz para me aquietar, então eu vou confiar. Aí eu ia lá para o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor. Eu, opa, estou esperando, mas Senhor, dá-te pressa. Eu ia lá para o Salmo 70. E por aí eu ia, baseado na palavra, eu comia a Bíblia, eu li a Bíblia inteira em meses, rapidinho, porque eu comia aquilo. Mas à medida que esses versículos me alimentavam, eu anotava para que eu não perdesse eles de vista. E isso fez toda a diferença na minha caminhada, né? Sim. E ainda hoje, tem versículos que eles são gravados no meu coração, mas ainda assim, eu tenho sempre eles destacados aqui na minha Bíblia, quando estou precisando orar. Opa! A Isaías, né? Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Eu aplicava na minha vida, eu ia às vezes resolver uma situação, algum problema, eu clamava, Jesus, vai adiante de mim, olha, a tua palavra diz, eu irei adiante de ti. E aí eu comecei, sem saber, que eu já orava a palavra. Porque quando você começa a ler as promessas de Deus e você começa a declarar, verdadeiramente você passa a orar aquilo e aquilo faz parte de você. Né? Então, assim, é apaixonante porque a Bíblia ela tem resposta para todas as coisas. Tudo aquilo que a gente precisa, a gente encontra aqui. E lá se vão 24 anos, né? Naquela época, eu fumava, eu vim do mundo, né? Vamos dizer assim, Sim. E um mundo mal, não era um mundo bonzinho, era um mundo mal. Eu fui soldadinha do demônio, sim, né? Com várias imperfeições, vícios, um monte de coisa, um monte de feridas.
Mas quando a gente vem para o Senhor e verdadeiramente a gente se arrepende, que a gente pede perdão, que a gente se converte, o Senhor começa a transformar a nossa vida. Querido, se Ele transformou a minha, Ele vai transformar a sua também. Aleluia. Né? Ele vai transformar. E hoje eu tenho a plena consciência que não existe nada, mas nada melhor do que a presença do Senhor. Nada. Hoje no meu devocional ainda falo do temor, né? Porque às vezes a gente tem tantos medos, né? Medo do futuro, medo que vai acontecer isso, medo daquilo. Mas quando a gente tem Jesus e a gente aplica, né? Não temas porque eu sou contigo, a gente sabe que pode vir o vento que vier, pode vir a situação que vier. Nós estamos com o Senhor e nós sabemos para onde nós estamos indo, isso é importantíssimo. Nós temos que ter essa visão. Você sabe para onde você está indo? Se você não sabe, corra para Jesus, porque nós estamos caminhando para a eternidade. E a eternidade, como muitas pessoas pensam, não é depois que a gente morre. A eternidade já é desde que a gente nasce, a gente já está caminhando para a eternidade. Então a gente tem que ter essa consciência. O que eu preciso endireitar na minha vida? O que eu preciso fazer? Eu peço ao Senhor, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero Te servir mais, eu quero Te agradar mais, que a gente faz muito pouco. Às vezes a nossa vaidade acha que a gente faz muito, mas é um engano do inimigo. A gente faz muito pouco para o Senhor. Porque o tempo que a gente às vezes investe num filme, em tantas bobagens, se a gente focar para o Senhor, a nossa vida vai ser totalmente diferente. E a fé, ela é um exercício. Não adianta você achar que, não deu certo, eu orei, não deu certo. Mas você pode orar a vida inteira. Sim. E Deus pode te dizer sim, Ele pode dizer não, pode dizer ainda não, mas Ele vai continuar sendo Deus. Sim. E muitas pessoas se perdem e desanimam da caminhada com Jesus porque acham que Jesus é um mágico, né? Você fez besteira a vida inteira. Aí, de repente, pedi ao Senhor, Ele não me respondeu. Não, tem gente que acha, eu falo muito isso, tem gente que acha que é aquele gênio da lâmpada que esfrega e dá 3 desejos. Não. E não é. Até porque Jesus não precisa de nós sim precisamos dele. Com certeza. Porque nós, sem Ele, não somos nada. E Deus, sem a gente, Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus. Exatamente. Maravilhoso, glorioso. Você falou, né, quem me conheceu antes e depois, comigo também. E eu creio que com todas as pessoas que se convertem, verdade e espírito. Porque às vezes a pessoa vai na igreja, aceita Jesus, vai de vez em quando na igreja e acha que se converteu. Não, a conversão é diária e tem que ter transformação de dentro para fora. E todo dia a gente precisa. E todos os dias. Se eu não tiver transformação, uma conversão. Porque tem gente que acha assim, eu já sou crente, mas todos os dias a gente peca. Sim. E todos os dias a gente tem que reconhecer que nós somos servos. Sim. E o Senhor, Ele é Senhor. Se a gente tiver essa consciência, todos os dias, nossa, a gente peca demais. Faz uma análise quando vai se deitar. Nossa, caramba, eu falei assim, eu fiz isso, não podia e tal, tal. A gente erra. Mas o legal é você reconhecer que você errou, você se arrepender, você pedir perdão a Deus. Justamente. E você continuar a caminhada. Não desista, porque tem pessoas que falam assim, não, eu fiz agora essa besteira, não caminho mais com Jesus, estou com vergonha de Jesus. Não. Toma um banho. Jesus é misericordioso. Levanta a cabeça e segue com o Senhor. Não desanime, não desista, né? Não perca a oportunidade de caminhar com o Senhor. Eu costumo ser uma evangelista chata, sabe? Porque eu falo assim, a mesma coisa. Ele fala, mas de novo, estava falando, fazendo apelo, mas você tem que falar, tem que insistir, né? Tem que insistir, porque o que nós queremos é estar na eternidade, sim, nós temos essa certeza que estaremos, né? Se nós permanecermos firmes com o Senhor, né? Mas nós queremos influenciar pessoas para que elas também estejam. Não só os nossos amigos, nossos queridos, nossos filhos, nossos parentes, não. Todas as pessoas que passam por nós nessa vida. A gente quer deixar uma marca nas pessoas, né? Sim. Para a nossa vaidade, não, para o Senhor. Para o Senhor, e o arrependimento tem que ser verdadeiro, né? Eu lembro que quando eu encontrei Jesus, na verdade, Jesus me encontrou, me tirou do lamaçal que eu vivia, e aí a gente vem cheio de lama, de carrapicho, né? E o Senhor vai limpando nossas vestes, nossa alma, nosso coração, mas a gente tem que se permitir. E eu lembro que nesse processo eu falava muito assim para o Senhor, Senhor, além de eu ter pedido todos os dias e peço até hoje perdão por tudo, mas assim, aquelas pessoas que eu não consigo encontrar, que o Senhor coloque no meu caminho para pedir perdão, as pessoas que eu magoei, porque às vezes você magoa sabendo que está magoando, e às vezes você nem sabe que está magoando. E obviamente tem pessoas que a gente sabe que magoou.
E algumas pessoas Deus já colocou no meu caminho, eu já pedi perdão, nós já nos reconciliamos, e outras ainda não. Mas eu creio que o Senhor vai colocar, porque tem pessoas que eu não sei onde encontrar, né? Tem muito tempo que você não sabe onde encontrar. Então eu peço ao Senhor que coloque essas pessoas no meu caminho, que eu possa pedir perdão, abraçar. E aí muitas das vezes vem aquele medo, e se a pessoa não me perdoar? Aí já é com a pessoa, mas a gente tem que estar com o coração limpo e aberto, porque como você vai ser imitador de Cristo, se ele fala, né, tem que estar com o coração limpo, tem que perdoar, tem que amar. Então, assim, isso eu creio que é uma, não digo uma preocupação, mas é um sentimento que todo crente verdadeiro tem que ter. Não pode ter mágoa, tem que ter esse desejo, não pode ter mágoa. Tem que realmente, você só vai saber se você perdoa aquela pessoa quando você estiver face a face, porque de longe, Senhor, olha, já perdoei fulano. Não quero sentar mas na não mesma quero mesa, sentar não. na mesma mesa. Então, assim, o Senhor tem sido maravilhoso comigo, porque Ele me deu essa paz no coração, e eu já encontrei com pessoas que antes, quando eu estava no mundo, falava, aquela pessoa ali não tem como perdoar, e que eu perdoei, que nós nos reconciliamos, e que é uma benção, e eu estou muito feliz. É maravilhoso, né? E todos os dias a gente tem que fazer uma reflexão, porque essa questão do perdão, não só a pessoa nos perdoar, como também nós liberarmos perdão, né? Sim, é importante. Sim. Porque às vezes a gente acha que a gente não precisa perdoar pessoas, e a gente precisa. Sim. Né? E tem pessoas que a gente perdoa, mas já continua aqui, né? Mas isso, em Jesus a gente consegue, né? Consegue. Às vezes eu oriento uma pessoa ou outra que vem, né, pra gente orientar e tudo mais, aí elas falam pra mim, eu não consigo, né? Eu falo, mas é difícil, nós sozinhos, nós não conseguimos mesmo. Não, sozinho a gente não consegue. Mas começa a colocar para Jesus, começa a mostrar, porque o Espírito Santo que conscientiza o homem do pecado, né? Então, assim, é o Espírito Santo que vai começar a conscientizar a nossa caminhada, né? O que nós precisamos fazer, como fazer, com quem fazer. Porque as nossas escolhas por nós mesmos são outras, né? Se a gente deixar a nossa carne falar alto... A gente só escolhe errado. A gente escolhe errado. Então, a minha oração sempre assim, eu peço ao Senhor, Senhor, me ajuda nas minhas escolhas e me livra das alianças erradas. Que uma aliança errada também te leva para um buraco. Sim. Né? E atrair pessoas que façam o reino crescer, porque a gente soma com pessoas do reino, né? Então, assim, eu tenho sido bastante privilegiada, Deus tem colocado no meu caminho pessoas muito especiais, como você, outras pessoas que passam por nós, né? Que nós aprendemos com elas, elas aprendem conosco, porque a vida é um dar e receber, né? Então, assim, hora a gente ensina, hora a gente aprende e vamos caminhando. E quando a gente se coloca nas mãos de Jesus, Ele tem sempre o melhor para nós. Né? Ele sempre tem um tempo para nós. E eu gosto muito aqui no Salmo 86, quando diz... Davi diz, né? Davi, eu gosto de falar sempre, Davi era um rei, para a época dele, ele tudo podia, ele tinha intimidade com Deus, ele sabia tudo, mas ainda assim, ele se colocava em humildade, e ele reconhecia que tudo que ele sabia vinha do Senhor, né? E aqui no Salmo 86 ele diz assim, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une meu coração ao temor do teu nome. O temor a Deus faz toda a diferença, né? Porque o homem que não teme a Deus, ele vive como a gente tem visto aí, esse mundão, como tem sido no meio da política, no meio dos artistas, no mundo em geral, né? Pessoas egoístas, pessoas que cometem atrocidades, pessoas que não têm temor a Deus, que quando a gente tem temor a Deus, você bota na balança, não vou fazer isso, você pode até ter vontade de fazer, mas se você teme a Deus, fala, não, isso aqui eu não vou fazer, né? Sim. E assim a gente vai caminhando, né? É fácil, gente? Não é fácil, não. É difícil. Aí você pode dizer assim, mas todo dia nós acertamos? Não, a gente erra e erra muito. Mas só que o nosso desejo é nos santificar. Nosso desejo é, cada dia, querer ser pessoas melhores. E o Espírito Santo sopra, às vezes, no nosso ouvido uma coisa, sopra outra. Às vezes você não está nem aí, de repente vem uma pessoa que você não vê um tempo, aí dá um desejo de você ligar para aquela pessoa, e você liga e fala, nossa, Nina, que coisa... maravilhosa, se ligar para mim, eu estava tão sozinha, estava assim, estava assado. Então, assim, a gente se dispor, né, a servir ao reino de Deus é maravilhoso demais. Porque eu acho impossível uma pessoa que é impactada por Jesus, ela não ter disposição para servir. Eu não consigo compreender. Porque o Espírito Santo, ele te impulsiona. Né? Sim. Te impulsiona. Quando você vê o que você está fazendo.
Às vezes me dá umas ideias loucas, assim, quando eu vejo eu estou fazendo. Porque eu falo assim, eu não posso ter tido essa ideia, né? Foi o Espírito Santo que tocou. Se tocou, eu vou fazer. Posso depois até desistir. Mas por que não fazer? Por que não começar? Por que não jogar a rede no mar? Por quê? Né? E a gente vai fazendo, né? E tem dado certo, sabe? Tem dado certo. Essa caminhada com o Senhor tem sido assim, tem trazido bastante alegria ao meu coração, né? Quem te conhece, quem está te acompanhando, seja pela TV ou pela internet, sabe que você tem esse trabalho de evangelismo que é muito bonito, e com certeza agrada ao Senhor, porque muitas das vezes a pessoa vem para a presença, mas não se dispõe ao ir e fica ali, e a gente tem que evangelizar, a gente tem que levar a palavra, porque tem muita gente ainda sedenta da palavra, tem muita gente ainda que não conhece, e a gente precisa fazer o que Jesus pediu. Você tem um trabalho de evangelismo, tem um trabalho social muito bonito, isso tudo eu tenho certeza que agrada muito ao Senhor. Mas ainda é pouco, quero mais, né? Eu estou com aqueles que sonham, né? Isso. Eu falo para o Senhor, Senhor, eu quero fazer mais, eu quero mais, quero servir mais. Pela Lina não, né? Para o reino, para o reino de Deus, né? E assim o Senhor coloca umas ideias na minha cabeça que ainda não está no tempo de... Está sendo gerado, né? Sim. Mas ainda não está no tempo, mas vai chegar esse tempo, né? Eu creio, né? Se ele fez até aqui, ele vai fazer muito mais, né? O que a gente não pode é desistir, Beth. O que a gente não pode, né? Então, assim, eu sugiro a você que leia a Bíblia. Tem pessoas que têm esse livro, né? Olha para lá, olha para cá, não sabe manusear, não tenha vergonha de não saber manusear. Busque pessoas que saibam para te ensinar. Justamente. Porque tem pessoas que acham assim, que são menores, né? Porque não sabem discernir Novo Testamento do Velho Testamento, não sabe o que significa as cartas. Por que cartas de Paulo? Não sabe, coisas simples, né? Mas peça pessoas para te ensinar, não é vergonha. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia nada, gente, nada, né? Eu achava que era um livrinho, que a gente começa pela primeira folha, né? A Bíblia, na minha opinião, tá? Isso para mim. Eu acho que todo mundo deveria começar pelo livro de João, né? Pelo livro de João, porque tem uma linguagem fácil, amorosa, tem as promessas, e tem Jesus ali vivo, né? Vivo. E depois você vai para a parte histórica, que é importantíssima também. Mas se você começar a ler assim como um livro, só uma literatura, você não vai entender, você vai se perder, você vai se cansar e você vai desistir, como eu fiz na minha vida toda. Eu ganhei uma Bíblia, a primeira vez eu tinha 20 e poucos anos, nunca abri. Eu fui abrir aos 40, né? Mas por quê? Por falta de discernimento. Então, você não sabe ler a Bíblia? Começa a ler Salmos, vai lá em João e peça alguém para te ensinar, peça. Eu me coloco à disposição, eu adoro fazer isso, né? E é tão fácil quando as pessoas vêm e mostram para a gente e dá vida aos versículos, né? Porque às vezes a gente pensa que isso aqui só é uma história. Isso não é uma história, isso é a palavra de Deus. E ela é viva. Aí uma vez um amigo falou bem, não, isso aí foram homens que escreveram. Claro, Deus não usa cavalo, cachorro para escrever a Bíblia. Ele inspirou homens para escrever, né? Mas é a palavra de Deus. E você vai vendo que tudo se casa. Tudo se casa. As promessas do Velho Testamento, elas se cumprem em Jesus. E aí você vai ficando assim, maravilhado, né? Quando você começa a compreender, quando o Espírito Santo começa a se revelar na palavra, você fica assim, extasiado de ler a Bíblia. E é maravilhoso, né? Maravilhoso demais. Quando a sua alma está batida, você vai lá, busca um versículo, busca uma passagem, você fala, caramba, se fez dessa maneira, vai fazer de novo, né? Deus faz de novo, e Deus faz infinitamente mais, né? Do que tudo aquilo que a gente fala, do que a gente pensa. Deus não muda, Ele não mesmo muda. de sempre. De sempre. De ontem, de hoje. E a palavra de Deus diz que Ele já deu para nós todas as bênçãos celestiais. Então elas estão lá, basta a gente acessar, né? Mas elas estão lá, na parte celestial. Você não vai pegar aqui com a sua mãozinha. Para você acessar, você vai ter que meditar aqui, vai ter que buscar, vai ter que caminhar para você começar a acessar. Tantas pessoas buscando em adivinhação, buscando em revelação, buscando aqui, buscando ali, correndo atrás dos homens, e a resposta tudo na Bíblia.
Tá aqui, resposta né? para tudo, tá aí. Eu O já manual tive da vida. muitas respostas da Bíblia aqui. E eu gosto de ensinar uma prática, posso ensinar as pessoas. Eu gosto demais, que eu tenho testemunhos, não só meus, mas testemunhos de pessoas que eu ensinei essa prática, que é maravilhosa, é do Salmo 23. Essa prática se encontra lá no livro Psiquiatria de Deus. Não sei se você conhece esse livro. É um livro antigo. Então lá diz assim que um homem nos Estados Unidos, ele começou com um chão de fábrica, né, um funcionário simples, e ele chegou à presidência dessa empresa. Esse é um caso verídico, né? E aí quando ele chega no topo, ele entra em depressão e começa um processo de perda. Ninguém conseguiu mudar a visão daquele homem, ele continuava deprimido. Ele foi a vários médicos, tudo, até que ele foi levar ele para um pastor. Nos Estados Unidos é comum, nos Estados Unidos é um país que tem muito temor a Deus, né? Hoje nem tanto, né? Mas... E aí quando ele chega no pastor, o pastor fala para ele assim, o senhor toma muitos remédios? Ele disse assim, tomo tanto, em tantas horas e tal. Ele falou, eu vou te receitar uma medicação, mas o senhor vai ter que tomar 5 vezes ao dia. Pode me dar que eu vou tomar. Mas o senhor é pastor? Que remédio é esse? Ele fala, é o Salmo 23. Ah, é? Olha só, o senhor vai ler. Assim que o senhor acordar, antes de levantar da cama, o senhor vai ler o Salmo 23. Antes de tomar café da manhã, Salmo 23. Antes do almoço, Salmo 23. Antes do jantar, Salmo 23. Antes de dormir, Salmo 23. Durante 7 dias. 7 dias você vai fazer isso. Não vai pedir nada. Você vai apenas entrar na dependência do bom pastor. E meditar em cada versículo. Então, quando você começa, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí você vai para a tradução lá do Koiné, que diz, o Senhor que é o meu pastor, jamais me faltará. Você tira o foco das coisas que o Senhor pode te dar e você coloca na excelência de Deus. Porque quando o Senhor está na nossa vida, quando o Senhor pode estar no nosso barco, não nos falta nada. O Senhor é completo, absolutamente completo. Aleluia. E você começa a entrar nessa dependência. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum temeria, né? A tua vara e o teu cajado me consolam, compreendendo que vara e cajado não é para machucar a ovelha, como muita gente pensa, como muitos pastores pensam, né? Vou dar uma cajadada, uma varada, a gente escuta isso às vezes em igrejas, né? A vara é para assustar os animais que chegam, né? É para você afastar os lobos, os leões da época lá. E o cajado é quando a ovelha cai no penhasco, que o bom pastor vai lá com aquela coisinha tortinha e puxa a ovelha. Então a vara e o cajado do Senhor para a nossa vida é sempre proteção, é cuidado de Deus, é amor. E você começa a meditar nas palavras, na palavra do Salmo 23, né? Prepara-me diante de mim uma mesa, diante dos meus inimigos uma mesa, né? Aí diz, opa, meus inimigos vão ver. Não, queridos. Quando Deus faz isso, é para que os teus inimigos vejam a glória do Senhor. Não é para sua vaidade, não é para você dar uma cacetada nos inimigos, mas é para que eles vejam a glória do Senhor na sua vida. Então é assim. E aí você faz durante 7 dias. E depois você me conta se vai acontecer. Não nos 7 dias, pode ser depois, mas como a sua alma vai estar no final de 7 dias nessa dependência. Sem perder um horário de medicação. Glória a Deus. É maravilhoso. Maravilhoso. Fazer. Maravilhoso. Por falar em horário, nosso tempo está acabando. É uma pena, né? É uma pena, dá vontade de né? falar do Senhor, ficar a tarde inteira. É. Mas aí passa, temos uns minutinhos para a gente fechar. Vou deixar para você usar esses minutinhos aí para se despedir ou deixar uma mensagem. A gente não se cansa, né? A gente não se cansa de falar do Senhor. O meu versículo é esse 37, né? 37,5. Entrega teu caminho ao Senhor. E eu desafio a você entregar a sua vida para Jesus. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Tem pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus porque estão pensando assim, não, meu casamento acabou, eu perdi meu emprego, meu filho está nas drogas, isso, mais aquilo, mais aquilo. E aí você continua sozinho no seu deserto, passando por uma solidão terrível, uma falta de esperança, né? Porque quem não tem Jesus não tem esperança. Então, assim, eu desafio a você a experimentar. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega a sua vida para Jesus. Confia nele e veja o que ele vai fazer por você. Porque eu tenho certeza
que coisas tremendas Ele tem preparado para você e para mim nesse tempo. Não é à toa que a gente está aqui nessa tarde, né? Eu não sabia nem ao certo o que eu ia falar, eu escrevi uns versículos aqui, mas o Senhor coloca no meu coração disso, da gente lançar as redes. Experimenta. A gente fala de eternidade. A minha pergunta para você é, você pode até não acreditar no que a gente fala de eternidade, tem esses crentes chatos, né? Que vivem falando que Jesus vai voltar, vivem falando de pecado, vivem falando disso, né? Mas a pergunta é, querido, se for verdade, e na eternidade, quem não tiver a marca do Cordeiro vai ficar de fora, você quer estar dentro ou você quer estar fora? Você quer estar passando pelas portas com Jesus, porque Jesus Ele é a porta, Ele é que dá acesso ao reino de Deus. Então é assim, para você acessar o reino de Deus, obrigatoriamente, você tem que passar por Jesus. E aí a pergunta é, se for verdade isso, eu quero estar dentro ou eu quero estar fora? Se você quer estar dentro, nós não estamos te chamando para ir para a igreja nenhuma, para fazer nada. Você só fala para Jesus, Jesus, se isso tudo for verdade, só se for verdade. Se for mentira, eu não quero não. Mas se for verdade, eu quero estar contigo. Eu não quero passar a eternidade no lago de fogo de enxofre. Eu quero passar no paraíso contigo. E faça assim. E aí ele vai começar a te revelar, não é a minha palavra, não é a palavra da Beth, não é a palavra de tantas outras pessoas, vai ser o próprio Espírito Santo que vai começar a abrir os seus olhos, o seu entendimento. Assim como ele fez na vida do apóstolo Paulo, quando ele estava com as cartas para prender os cristãos, que Jesus impactou a sua vida no caminho de Damasco, ele pode impactar você hoje, agora, aonde você está. E pode abrir os seus olhos, o seu entendimento. Se renda a Jesus. E você vai ver que não existe nada melhor do que isso. A gente está totalmente derramado diante dele. E você pode estar certo, que ele vai mudar a sua história. Se ele mudou a minha, ele vai mudar a sua, né? E depois a gente quer ouvir os testemunhos do que vai acontecer com o Salmo 23. Tá bem? Muito obrigada, Beth. Obrigada. Eu que agradeço, aleluia, glória a Deus. Oh, que pena que acabou. É muito bom falar do Senhor. A gente não sente passar. Agradeço mais uma vez a disponibilidade de você ter vindo, compartilhar da palavra, compartilhar um pouco da sua fé aqui com quem está nos acompanhando. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade
Você que acompanha o programa sabe que esse quadro Mulheres de Fé, obviamente, o tema é fé, nós vamos falar de fé, e cada mulher que vem aqui, cada irmã que vem aqui, conta um testemunho, uma palavra, cada um fica à vontade. Eu dou boa tarde à irmã Dirce. Boa tarde. Irmão, que o Senhor colocar o seu coração, mas já me disseram que a irmã tem um testemunho muito bonito. É o testemunho que a irmã vai contar? Sim, é verdade, né? Fica à vontade, irmã. A gente vai conversando, o pessoal em casa vai acompanhando, e a gente vai vivendo essas emoções junto com a irmã. É verdade, né? Eu tenho um testemunho, né? Porque Deus é aquele que faz em nossas vidas, né? Quando nós aceitamos Jesus, né, como nosso Senhor Salvador, né? Aleluia. Ele só tem a fazer em nossas vidas. Eu sei que eu casei em 83. Eu não tinha Jesus e nem o meu esposo, né? E dali falaram de Jesus para mim, né? E eu comecei a pensar e um dia eu aceitei Jesus. E foi em 95 que eu aceitei Jesus. Dali para cá eu comecei a orar, né? Porque meu esposo ainda não tinha encontro, né? Aí Deus começou a fazer na minha vida, né? Porque... E começaram as lutas, né, irmã? E começaram as Quando a gente aceita lutas. Jesus, primeiro vem as lutas, É né? verdade, né? Aí começaram as lutas e assim foi. Mas aí eu criei que Deus ia fazer algo em minha vida, Aleluia. sabe? Foi através disso, depois que eu aceitei Jesus, né? Aí eu comecei a ir para a igreja, comecei a ler a palavra. Porque a palavra é o principal em nossas vidas, sabia? Isso. Quando a gente conhece Jesus. É verdade. A gente tem que crer. Tem que conhecer a palavra. Porque a palavra de Deus diz, né, em Hebreus 11, versículo 6, que sem fé é impossível nós agradar a Deus, né? Justamente. E foi através dessa palavra que eu comecei forte ali a buscar Jesus. E nessa busca, a irmã se converteu, o esposo não. E como foi isso? A irmã na igreja e o seu esposo não? Aí eu na igreja, né? Eu indo para a igreja, meu esposo não, né? E nisso, minha irmã, levou 17 anos. Mas por quê? Seu esposo era difícil? Como era? Era muito difícil, meu esposo, né? Ele ainda não cria, né, na palavra de Jesus. Como ele ainda não tinha Jesus, ele ainda não cria, né? Aí era luta. Aí eu comecei a orar. Porque ali eu tive fé. Eu vi que Jesus ia fazer. Com certeza, 17 anos tem que É verdade. tem que persistir. Né? Ali eu orei 17 anos. Mas hoje eu glorifico o nome do Senhor. Mas porque... vamos voltar lá. Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai contar a vitória. Nesses 17 anos, qual foram as dificuldades? Quais foram as dificuldades que a irmã passou? Foram muitas dificuldades. Daqui a pouco a gente vai diz, para a né? vitória, mas tem que contar as dificuldades. Né? Como ele não tinha Jesus, né? A dificuldade foi, porque ele tinha um vício, né? As pessoas sabem que quem tem vício, né? É muito difícil, porque ele trabalhava, mas nunca chegava com dinheiro em casa. Mas ele bebia, gastava tudo na bebida? Ele bebia, ele fumava, ele usava droga. Então eram alguns vícios, né? Era alguns vícios. É luta mesmo, hein? Né? Tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé. Ter fé e esperança. Esperança, crer mesmo. E crer, porque Deus também tem o tempo dele de Sim. fazer as coisas, né? Sim. E tem coisa que demora Deus fazer. Pode ser 1 ano, 2, 3 anos, Mas tem que persistir. 5 anos, mas tem que perseverar. No meu caso, eu esperei aí 17 anos para Deus fazer. Firme ali no Senhor. Firme ali no Senhor. Glória Né? a Deus por isso. Nesse meio tempo, eu tive meus filhos, foram 3 filhos, né? No meio dessa tribulação. No meio dessa tribulação. E como sabe? fazia para alimentar essas crianças se seu esposo não chegava com dinheiro em casa? Pois é, eu trabalhava, eu trabalhava de 7 da manhã às 5. Saía de um trabalho às 5, trabalhava em outro até às 10h30 da noite. Só na graça, né, irmã? Foi só a graça, Só. né? Para mim poder, né, sustentar
meus filhos, mas Deus foi dando graça, Deus foi dando graça. E nisso eu caminhando, né? Sim. Para a igreja, né? Foi o que me sustentou. Eu creio assim, nesse tempo todo, para chegar a esses 17 anos. Porque Deus nos sustenta através da palavra dele. Eu vou dar uma paradinha no que a irmã está falando, vou abrir um parênteses aqui. Para você que está em casa, preste atenção. Quando a gente aceita Jesus, né? Se alguém falar para você que vai ser um mar de rosas, não é verdade. As tribulações vêm, mas a gente tem que persistir na fé. Por isso que eu convido mulheres com experiências diferentes de vida. Porque, de repente, o que a irmã suportou na fé, a outra não suportaria, assim vai. Vai de cada um. E que cada um conversa com Deus, persiste, trata com o Senhor, enfim. Porque durante 17 anos, uma mulher trabalhando 2 empregos, com 3 filhos, o marido bebendo, se drogando, é complicado, gente. Então, quando a gente fala que crê, tem que crer e esperar. Foi como a irmã falou. Porque o Senhor tem um tempo dele. Às vezes a gente acha que a bênção vai chegar em 1 ano e chega em 20, a gente não sabe. Mas se a gente desistir, a gente nunca vai saber, não é, irmã Dirce? É verdade. Então aí eu fico muito assim admirada. O segredo está aí. Nós não podemos que a irmã desistir. Perseverou quem quer a sua mesmo. Bênção, fique firme, porque Deus ele vai fazer. E aí a irmã, quando assim, já tinha 10 anos, a irmã pensou em algum momento desistir ou não? Ficou ali firme? Não, eu no momento nenhum, né? Glória a Deus. Porque eu já tinha aceitado Jesus, eu não pensei em desistir, não. Porque até mesmo, né, eu tinha meus filhos pequenos, né? E as pessoas também na igreja sempre me ajudando também. Glória a Deus. Né? Ali Isso em oração. É importante, né? Foi poucas irmãs que sabiam. Na verdade, da sua luta, poucas da minha sabiam. luta. Na verdade, foi uma irmã só mesmo que sabia da minha luta. Que eu considero ela até hoje como a minha mãe na fé. Glória a Deus. Na verdade. Aí essa luta. Aí o tempo foi passando. Aí o tempo foi passando, eu ali buscando ao Senhor, perseverando na presença dele. Aí quando chegou em 2012, meu esposo aceitou Jesus. Oh, aleluia. Aí de lá para cá, só foi bênção. Tem 10 anos já, né? Caminhando para 11, né? Que a gente está em 2023. Aí Deus virou, né? Virou meu cativeiro mesmo, né? Aleluia. Aquilo que eu não tive, vamos supor aí, né? Que hoje até ele conta que foi 29 anos. O que eu não tive, vamos botar aí. Eu penso assim, né? Nesses 29 anos, Deus me deu em 7 anos. Mas ele me deu tudo por completo. Aleluia. Tudo que os irmãos possam imaginar. Hoje eu estou aí vivendo o novo de Deus. Aí, voltando lá, o seu esposo se converteu, mas ficou aquele crente morno, esquentando o banco, ou ficou crente mesmo? Como foi? Ficou crente mesmo. Aleluia. Deus fez tudo muito rápido na vida do meu esposo. Aí e eu louvo a Deus por isso. Aí foi ser obreiro. Hoje ele é obreiro da casa do Senhor, né? Como muitos sabem, né? Presbítero hoje da casa do Senhor. Oh, aleluia. Quer dizer, ele se dedicou, passou pelo diaconato, que é um período também. Né? E agora é presbítero. Glória a Deus ali, por trabalhando isso. Firme na obra. E ele gosta de estar na presença, de trabalhar na obra do Senhor. Deus não faz nada pela metade, né? Deus não faz nada pela metade. Esse é o Deus que nós servimos. Para você que tem dúvida, muitas das vezes a pessoa... eu acredito em Deus, mas eu não sei se eu quero Jesus, eu tenho dúvida. Gente, olha, a vida depois que a gente tem Jesus, porque a gente fala aceitar Jesus, mas na verdade Jesus que nos encontra, que nos resgata. Eu sempre falo isso aqui, o Senhor me resgatou lá daquele lamaçal, daquele lordo, daquele charco, e me trouxe para a luz, me trouxe para uma vida nova. É verdade. E eu recomendo a todo mundo. Tem gente que recomenda roupa, shampoo, sapato. Tem apresentadora que recomenda tudo. Eu recomendo Jesus, porque aí você fica em paz, fica feliz, fica mais jovem. Fica até mais jovem. Né? Eu posso dizer, quem tem Jesus... a gente não fica mais jovem? Tudo. Tem tudo. Verdade. A gente fica mais jovem, fica com aquele brilho. É o brilho de Jesus. É o brilho que de Ele coloca Jesus. em nós. E aí, vocês... hoje em dia fazem a obra de Deus e também tudo que a irmã não teve antes, Jesus restaurou não só a estrutura familiar,
Mas tudo, né? É verdade. Casamento, amor. Casamento, tudo, né? amor, né? Os filhos na presença do Senhor. Oh, glória, não tem né? coisa melhor. Aí depois os filhos, um aceitou com 12 anos, a outra com 13, a outra já glória nasceu, a Deus, já estava na igreja. Foi só benção. Só benção. Foi só benção. Caçulinha está com quantos anos? Tá hoje com 30 anos. É benção. Já tem tempo, benção. que maravilha. Então vale a pena a gente servir esse Deus. Vale a pena, né, irmã? Eu falo, para algumas mulheres aqui que não têm seus maridos na presença, ou seus filhos, ou um familiar, ore e pede a Deus, porque Deus vai fazer. E todas nós temos uma arma assim que é infalível perante o Senhor Jesus, que toca o coração de Jesus. São nossos joelhos, né, irmã? É verdade. Dobre os joelhos e abre teu coração, irmã, porque É vai verdade. ter vitória. São nossos joelhos, vale a pena, né? A gente está aí no circo de oração, porque só tem vitória aquele que ora. Que Nós a vitória sabemos ora. disso. Que é vitória, Já ora tem um o hino que Senhor. diz que a vitória vai chorando, geme e chora. É verdade. É isso aí. Tem esse hino. O céu não é fácil de ganhar. Agora, foi importante isso que a irmã falou, porque muitas das vezes a esposa até deixa de ir à igreja assim, meu esposo nunca vai mesmo, então vou desistir. Isso. E aí, se desistir, aí fica difícil de ter vitória, né? Fica É quase verdade. impossível. Se Não pode desistir, né, irmã? É difícil de ter vitória, né? Aí eu fazia assim, como eu tinha meus filhos pequenos para minha igreja, como a irmã agora falou, às vezes eu ia de manhã ou eu ia à noite, porque eles eram muito pequenos, né? Mas isso nunca foi empecilho. Meus irmãos deu à igreja, meus filhos não. Né? Tem gente que fala, eu não posso porque eu estou ocupada, tem que olhar a criança, leva ensina os pequeninos, né, o caminho. É verdade, né? E às vezes, se não pode de manhã, vai à tarde, porque criança dorme cedo, às vezes, né? Mas vai de manhã, tem essa escola bíblica, né? Nós temos que tá sempre buscando, né, entender a palavra do Senhor. Lendo a Bíblia. O mais importante a irmã já contou. O que interessa a irmã já contou, que tem o marido dela na presença, os filhos, a família toda restaurada, são obreiros do Senhor, são servos de Deus. Mas agora, só para deixar um gostinho a mais para você que duvida, o nosso Deus não faz nada incompleto. Né? Hoje em dia a irmã tem uma casa como sempre quis ter. É verdade. Porque o Senhor opera nesse lado material também. E a irmã viaja, tá? Pelo menos uma vez por ano, né? Quando não vai mais. É verdade. Hoje em dia, mas foi Deus que fez. Eu vi as fotos. É Deus que faz na vida de cada um Deus quando nós obedecemos, né? Isso. Aí Deus vem dando tudo. Aí de lá para cá, agora a gente viaja uma vez no ano, né? Sempre lá para o Nordeste. É uma bênção, né? Isso não falha. E a gente sempre fazendo. Às vezes a gente coloca as fotos. As pessoas falam, mas como é que é isso? Como é que vocês fazem? Deus não deixa faltar nada. Nada. Glória a Deus. Quando a gente está na presença dele. Ele envia tudo que nós precisamos, né? E assim Deus faz na nossa vida. E nesses 17 anos da irmã buscando, com certeza muitas pessoas falaram para a irmã desistir, né? Porque aparecem essas pessoas, tu ainda está perdendo tempo com isso, de ser crente e tal, porque via a irmã na igreja e o esposo fora. Então, provavelmente isso acontece muito, até familiares, amigos. É verdade, isso aí aconteceu muito, até no meio dos familiares, né? Como a irmã falava, quantas vezes... Né? Porque as pessoas ficam olhando, né? Vendo quantas vezes eu saía com meu filho, né? E as pessoas ficavam assim olhando, mas cadê seu esposo? Eu nem era muito de comentar, porque as pessoas também não entendem, né? Porque quem não conhece a irmã, mas os familiares que sabiam dos problemas, com certeza. É verdade, né? Faziam pressão, né? Mas eu ali firme, né? Os familiares mesmo... me vendo, né, a minha conduta, né? Glória muitas das vezes, né? Quando eu
aceitei Jesus, né, que isso tudo veio acontecer, eu me lembro, né, que a própria mãe do meu esposo, né, falou, você tem fé. Porque ela também ficava triste, né, de ver o filho dela naquelas condições que ele vivia. Mãe, né, mãe é mãe sempre. Sim. Eu via quantas vezes a mãe dele triste, né, mas daí depois também, né, ela reconheceu o que Deus faz. Glória a Deus. É assim, quando Deus faz, as pessoas vêm reconhecer que só o Senhor é Deus. Só o E Senhor eu glorifico é Deus. o nome de Deus, né, na época, porque ela também reconheceu isso. Aí é só vitória. E agora não, já é 10 anos já com seu esposo, na presença do Senhor. É verdade. E aí a vida ficou uma maravilha. É uma não maravilha. tem coisa melhor, né? Hoje eu posso dizer, é só vitória na presença do Senhor. Oi, irmã, nosso tempo está acabando. A irmã quer deixar uma palavra, uma mensagem, não digo conselho, porque conselho é muito forte, mas uma mensagem assim para as mães, para as mulheres, ou até aquela que não é mãe, até aquela que não é casada, as pessoas que estão desanimadas, achando que tem coisas impossíveis, porque elas não sabem que para o nosso Deus nada é impossível. Certo. Então, com essa experiência que a irmã tem, eu confesso, eu fico, Jesus, me dá essa perseverança. Eu não sei se eu conseguiria ficar 17 anos perseverando, mas agora com Jesus e com esse testemunho da irmã, eu tenho certeza que eu consigo também. Se Jesus fez na tua vida, vai fazer na minha. Com certeza, né? E Ele está aí pronto para fazer na vida de todos. Aqueles Aleluia. que quer, aquele que abre o coração para Jesus, Ele está aí pronto a fazer. O conselho que eu deixo aqui, né, nesta tarde, para todas as mulheres, né? Sim. Persevera na presença do Senhor, porque hoje, né, nós saímos hoje para aconselhar casais. Aleluia. Glória a Deus. Quantos que vêm, né? Fala, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Eu falo assim, só Jesus pode fazer. Persevera. Porque a palavra de Deus diz, né, lá em Lucas 1,37, que para Deus nada é impossível. Nada. Esse Nosso é o Deus recado maravilhoso, glorioso. nesta tarde. A irmã disse, olha, estou muito feliz de ter recebido a irmã aqui. Eu sei quanto é difícil para a irmã estar aqui. Que a irmã falou assim, eu sou tímida, isso, aquilo. Eu falei, não, irmã, vai lá que vai edificar muitas vidas. E a gente entende, né? A irmã não está acostumada assim a falar, né, para as câmeras, né, irmã? Mas, é verdade. Mas o Espírito Santo tocou seu coração de vir contar esse testemunho. Com certeza, porque né? eu creio, irmã, que muitas pessoas neste momento, seja uma das cidades que nós estamos, ou na internet, que a gente não sabe onde chega. Às vezes tem gente em Portugal que assiste, gente nos Estados Unidos, na China, sei lá. Na China é mais difícil, mas do Japão já recebi mensagem. A China é mais difícil, que lá é tudo bem fechado. Mas eu já recebi mensagem de brasileiros morando no Japão. Glória a Deus. Que viram, foi um dos testemunhos que esteve aqui. Ela falou assim, nossa, eu estava pensando em desistir de tudo. Depois do testemunho, a pessoa ficou... Então, assim, esse trabalho não é meu, esse trabalho é do Senhor. Glória a Deus. Que fala, convida fulano, convida ciclano, o Espírito Santo toca o meu coração para quem chamar, porque a gente sabe que vai edificar a vida, porque muitas das vezes você quer desistir achando que está tudo perdido. E não está, porque nós temos um Deus maravilhoso e Ele está assim de braços abertos. Cristo está de braços abertos para quem quiser, porque o Senhor nunca vai chutar a sua porta e entrar. Ele está ali à porta. Se você abrir, Ele vai entrar e vai mudar a sua vida, como mudou a minha vida, como mudou a vida da irmã Dice. É verdade. Do esposo dela, toda a família. Certo. É só vitória. Se a gente pudesse ficar aqui o dia inteiro falando da maravilha do Senhor. É verdade. Falando desse Jesus que tudo pode, que tudo faz, a gente ficaria mesmo. Porque é maravilhoso. É maravilhoso, irmã. Que Deus continue te abençoando, você, seu esposo, seus filhos, toda a sua família, que a irmã, que a sua família continue sendo bênçãos e exemplo de vitória. Vitória de perseverar e acreditar. Porque muitas das vezes nós temos pressa. A gente acha que o Senhor é um despachante do mundo celestial. Ó, Senhor, eu quero isso, despacha aí, me dá essa bênção. Despachante de bênçãos celestiais. Certo, mas o nosso Deus não é assim. Não é assim. A gente tem que esperar. Ele vai fazer, Ele faz na hora certa.
Tudo no tempo de Tudo Deus. no tempo e de o Deus. tempo de Deus é o justo. O tempo de Deus não é para lá, nem para cá, nem mais. Em silêncio que ele está trabalhando, mas ele está ouvindo, ele está te preparando, porque quanto maior a vitória, maior a preparação. Vê, irmã, 17 anos. E aí, que vitória maravilhosa, né? E a palavra de Deus não deixa mentir, né? É verdade. Quando diz, quando a gente declara que quer o Senhor, serviremos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mesmo que você aceite Jesus sozinho, depois Ele vai trazer a sua família e vai te dar Depois vitória. Ele vem completando tudo em nosso lar. Tudo. Basta estar, crer e estar verdade. na posição do Senhor, porque não adianta estar com o pé no Senhor e um pé, porque não dá para servir a Deus a mamão. Então não adianta falar, eu vou ali, eu vou aqui, não. Tem que estar justamente ali na presença, na né, irmã? presença dele. Mais uma vez, muito obrigado. Só tenho que agradecer, glorificar e louvar o nome do Senhor por você, sua família e todas as bênçãos. Amém. Amém. Sou grata. Gente, mais um programa original terminando, Mulheres de Fé. Semana que vem também a gente vai ter um testemunho aqui tremendo, fresquinho, fresquinho, recente de agora. Então fique ligadinho, porque muitas das vezes a gente precisa dessa injeção de fé, de ânimo. O que é ânimo? Ânimo vem de alma. Então, quando a alma está paradinha, a gente precisa de ânimo, de animar essa alma e continuar crendo que só o Senhor é Deus. E eu volto amanhã, claro, se o nosso Senhor permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.